E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Unifesp do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: o circuito da figura é composto por um gerador, um amperímetro e uma chave interruptora C inicialmente aberta, todos ideais. Também compõe o circuito 4 lâmpadas, uma lâmpada L1 de resistência R1 e 3 lâmpadas idênticas L2 de resistência elétrica R2 cada uma. O gráfico representa a intensidade da corrente indicada pelo amperímetro entre os instantes t igual a 0 e t igual a 60 segundos. Desprezando a resistência de todos os fios de ligação e sabendo que a chave é aberta em t igual a 20 segundos, ele pede o seguinte: calcule em coulombs a carga elétrica fornecida pelo gerador ao circuito de t igual a 0, t igual a 60 e calcule o valor de R1. Vamos lá, gente. Para a gente poder calcular carga, a gente precisa lembrar do seguinte: a expressão que envolve corrente elétrica e carga é dada por I igual a Q sobre ΔT. Em outras palavras, a gente pode reescrever essa expressão. Se eu jogar esse ΔT para a esquerda multiplicando, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que a carga vai ser o valor da corrente vezes o tempo. Em outras palavras, quando a gente pode fazer o cálculo pela fórmula, mas a gente também pode lembrar do seguinte: quando a gente tem um gráfico de corrente por tempo, que é o que ele fornece, quando a gente calcula a área da região toda, né, compreendida pelo gráfico, então essa parte amarela e essa parte verde, a gente também encontra a carga. Então, o que eu preciso fazer é calcular essa área 1, que é a área amarelinha, e a área 2, que é a área verdinha. Calculando essas duas áreas, a gente vai ter o valor numérico da carga, beleza? Então, vamos fazer isso. A gente vai calcular primeiro o valor da área 1. O valor da área 1 é um retângulo de base 20 e altura meio. Então, a gente vai ter aqui, lembrando que a altura do retângulo é base vezes altura, a gente vai ter a base vale 20, a altura vale meio, e isso vai dar 10. Agora, vamos calcular a área 2. A área 2 vai ser a base vezes a altura também, tá? Só que da segunda região. A base, ó, observa que vai de 20 até 60. Então, o tamanho disso aqui tudo é 40. É só diminuir o 60 do 20. Beleza? E aí, eu vou pegar esse 40, que é a base, e multiplicar pela altura, que é 2,5. Dessa forma, a gente vai ter 40 vezes 2,5. Fazendo esse cálculo, o que a gente vai ter? A gente vai ter 100 como resposta, beleza? Desse produto aqui. Dessa forma, a gente pode afirmar o seguinte, que a área total ela vai ser numericamente igual à carga total. Então, a área total é a soma de 10 com 100. Então, a carga total vai ser a soma desses valores também, que vai ser 10 mais 100. E isso vai resultar em 110 coulombs. Agora que a gente achou o valor da carga, a gente pode calcular o valor de R1, que é a segunda parte do item A. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai imaginar a primeira situação que vai acontecer até os 20 segundos, né? Até antes dos 20 segundos, que é quando essa chave está aberta. A gente tem uma fonte de tensão que fornece 120 volts. E aí, antes da chave abrir, a gente sabe que, olhando para esse gráfico, o valor da corrente é meio ampere. Então, está passando por aqui uma corrente que vale meio ampere. Pensando nisso, o que a gente pode afirmar? Observa o seguinte: se está passando meio ampere aqui e aqui a DDP de 120, a gente pode utilizar a primeira lei de Ohm para calcular o valor da resistência. Então, vamos lá. A primeira lei de Ohm é dada por U igual a R vezes I. O valor de U é a DDP, que vale 120. O valor de R é o valor de R1, que a gente está procurando. O valor de I é meio. O meio você pode reescrever ele como 1 sobre 2 para ficar mais fácil, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 120 igual a R1 vezes 1 sobre 2.
Agora eu vou pegar esse 2 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. E assim a gente vai ter que R1 vai ser igual a 240 ohm. Resolvemos a metade do item A. A gente precisa agora resolver o item B, né? A gente terminou a outra metade do item A, vamos terminar o item B, que ele pede primeiro para calcular a potência dissipada pelo circuito do tempo de 20 segundos até 60 segundos. Observa que o amperímetro está no início do sistema elétrico. E por ele estar no início do sistema elétrico, ele marca a corrente total. E nesse caso, a corrente total é 2,5. Observa o seguinte. Observa que para calcular a potência ela depende da DDP vezes a corrente. A DDP que é fornecida para esse circuito é a DDP da bateria, 120. Então, a gente vai jogar aqui, ó, 120. O valor da corrente que passa por esse circuito ao todo, nesse intervalo de tempo mencionado, é 2,5. E aí, a gente precisa fazer essa conta. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar 300 watts, beleza? Com base nisso, a gente pode fazer o último cálculo que ele pede o cálculo de R2, né, associado a essas lâmpadas aqui. O que a gente precisa entender? Numa associação de resistores, os ramos são independentes entre si. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente viu que passa por aqui uma corrente de meio ampere. E depois que a chave é fechada, começa a passar ao todo 2,5. Só que por aqui já passa um meio ampere. E esse valor de corrente ele não vai ser alterado, mesmo se você abrir a chave ou fechar a chave. O que vai acontecer é que vai começar a passar mais corrente elétrica. Então, nesse caso, como aqui é meio, para dar 2,5, a gente vai ter que uma corrente tem que passar de 2 amperes por aqui. Show de bola? Então, essa corrente de 2 amperes passa por essa segunda parte do circuito, por esse segundo ramo. E aí, para a gente descobrir o valor de L2, antes a gente vai calcular a resistência equivalente. Luiz, mas como que a gente vai calcular a resistência equivalente desse circuito se a gente não sabe o valor de R2? Não tem problema. Observa o seguinte. Você tem uma parte que ela está em série com uma parte em paralelo. Eu vou chamar o valor de L2 de R2, né? Eu vou manter a mesma nomenclatura. A resistência equivalente, então, vai ser o seguinte. Vai ser o valor da primeira lâmpada, que é R2, mais o valor da resistência equivalente dessas duas lâmpadas em paralelo. Sabendo que cada uma também vale R2, a gente precisa lembrar o seguinte. Numa associação de resistências em paralelo, a gente vai ter exatamente o quê? Quando você tem dois resistores em paralelo e eles são iguais, você pode usar a seguinte expressão, R sobre N. R é o valor da resistência e N é o número de resistências iguais. O valor da resistência é R2. O número de resistências iguais é 2. Então, esse valor aqui vai dar o valor da resistência equivalente do circuito. Lembrando que essa parte que eu pintei, que eu circulei de preto, está em série com a parte que eu circulei de azul. Então, a gente somaria. E aí, o cálculo da resistência equivalente dessa parte em paralelo aqui, a gente resolve fazendo R sobre N. Se você fizer essa fração, faz aí com calma, com paz, né? Você vai fazer o seguinte, você vai repetir o denominador e aí vai multiplicar esse denominador com o número inteiro e depois vai fazer a operação que está mandando aqui. R2 vezes 2 vai dar 2R2 mais R2. Então, isso aqui vai dar 3R2 sobre 2. Esse é o valor da resistência equivalente do segundo ramo. E a gente sabe que a corrente que passa pelo segundo ramo, né, ao todo, é de 2 amperes. Sabendo o valor da corrente, sabendo o valor da tensão, a gente encontra o valor da resistência. Lembra do seguinte, gente,
o valor da DDP da bateria para uma associação em paralelo, né? Esse ramo está em paralelo com esse conjunto. A gente vai ter que a DDP é a mesma. Então, esse ramo também recebe 120 volts. Vou aplicar a primeira lei de Ohm para ver como isso tudo vai se encaixar. A gente vai ter U igual a R vezes I. Para o segundo ramo, a DDP vai ser de 120. A resistência vai ser a resistência do ramo inteiro, que a gente acabou de calcular. 3R2 sobre 2. E a corrente elétrica, a gente sabe que vale 2. Aí, olha só, eu posso simplificar o 2 de cima com 2 de baixo e pegar esse 3 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter que R2, que é o valor que a gente procura, ele vai ser uma divisão de 120 por 3. E isso vai resultar em 40 ohm. E a gente vai encerrando aqui a questão. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!